Vamos lá, vamos ser sinceros. Tanto quanto eu, você ou todo mundo já se perguntou: onde estão os alienígenas? Cadê esse pessoal todo que promete estar lá fora e nunca aparece, nunca se comunica, nunca responde às nossas mensagens? Onde eles estão, afinal, num espaço tão vasto quanto esse? Olá você, seja mais uma vez bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre que a espiritualidade amiga esteja conosco para nos inspirar a refletir sobre o tema de hoje. E não tem jeito, tanto espíritas quanto católicos, evangélicos, independente da religião, essa pergunta sempre paira no ar. Nós realmente estamos sozinhos no universo? Em um local que há espaço tão exagerado, tão grande, tão tamanho como este em que o nosso planeta está, ninguém, absolutamente não há ninguém para estabelecer um contato conosco, para ao menos enviar um sinal, responder às nossas perguntas, aparecer numa foto talvez interplanetária, um sinal de fumaça que seja, qualquer coisa. Pois é. Desde que o mundo é mundo, humanidade é humanidade, a história é história, sempre essa indagação pairou como uma das maiores na humanidade. Nós estamos ou não estamos sozinhos no universo? E olha, não foi por falta de tentativa. Ao longo da história, o homem sempre buscou se comunicar com o desconhecido. E com o espaço não foi diferente. Nós, com a nossa tecnologia, enviamos desde satélites, sondas, aparelhos e telescópios como James Webb e também sinais de rádio rumo ao vasto universo em busca de uma resposta sequer. Em busca de um sinal de retorno que seja, em busca justamente da confirmação dessa pergunta: estamos ou não estamos sozinhos? Muitas são as teorias. Qualquer coisa que aparecia, que pudesse ser correlacionada a uma resposta, já era apontada como a resposta definitiva. Mas tudo foi desvendado com cerca de teorias científicas, tudo não passam de fenômenos, estes até então desconhecidos aos nossos olhos, mas com o véu da ciência sendo levantado, teorias e mais teorias foram descartadas e outras certificadas, comprovadas, como a própria teoria da relatividade geral de Einstein. Nós sabemos que com esse conhecimento é possível hoje determinar que as substâncias químicas que hoje estão na Terra também estão no universo. É possível determinar que as estrelas têm um ciclo de vida. Nascem, crescem, amadurecem e morrem. E ao morrer dão espaço aos tão famigerados buracos negros. Até uma foto desse ponto até então totalmente desconhecido visualmente, nós fomos capazes de tirar, ter uma lúcida imagem visual e suas características, suas capacidades. Veja quanto avanço foi possível obter nas últimas décadas, justamente devido à tecnologia que possuímos hoje. Fotos tiradas com cada vez mais nitidez, com uma resolução estrondosa, que nos dizem cada vez mais pistas da onde nós viemos, da onde o universo nasceu, da onde tudo que conhecemos se originou e assim por diante. Mas independente disso tudo, a pergunta central continua sem resposta: estamos ou não estamos sozinhos no universo? Eis a questão. Pois é. O Espiritismo nos traz uma explicação, tal como os demais aspectos da nossa vida, apegado também à lição de Jesus, a famosa lição de Jesus para com Nicodemos, de que muitos são os mundos na morada do Pai, ou seja, há muitas moradas, há muito o que se explorar no reino de Deus. Esse Deus, obviamente, é o universo, é o eterno, é a origem de tudo o que existe. Obviamente, Jesus quis ali dizer que, sim, existe vida fora da Terra. De que, sim,
os humanos, a vida tal como nós conhecemos, não é a única que existe, de que há uma pluralidade de vidas a serem descobertas. Bom, mas cá para nós, espíritas, apesar dessa explicação, apesar do ensinamento de Jesus, será que lá dentro nós ainda não nos questionamos, será que é verdade? Poxa, se for verdade, quanto tempo vai se levar para que a ciência, para que nós, possamos nos defrontar para com uma evidência de que a vida inteligente fora da Terra realmente existe? O Espiritismo é bem claro também quando diz que a vida inteligente fora do escopo do que nós concebemos como vida já existe. E existe há muito tempo, através dos desencarnados. Aliás, outra pergunta que assombra a humanidade é sobre a possibilidade de vida após a morte. Questão esta que já foi muito bem respondida, argumentada e explorada no meio espírita. Mas, se nós continuarmos a buscar esta vida apenas com os sentidos físicos, apenas dentro daquilo que nós conhecemos, nós não iremos encontrar. E muitas vezes, nós nos limitamos a buscar realmente dentro das nossas capacidades, considerando, inclusive, que tudo aquilo que nossos sentidos não percebem, não existe. E o mais curioso dessa história, nós fomos capazes de descobrir aquilo que era até então invisível, como as próprias energias, como substâncias que são vitais para o nosso convívio, para o nosso bem-estar e que estão invisíveis ao olho nu. Inclusive bactérias e outros tipos de vida invisíveis aos nossos sentidos físicos. E por que não o mesmo não pode se aplicar à vida extraterrestre? Será que, com toda a tecnologia que nós possuímos, nós não estamos procurando ainda ou nos fazendo valer de sentidos materiais cuja vida fora da Terra esteja numa vibração diferente, numa sintonia, numa matéria diferente, na qual nós não conseguimos detectar? Bom, existe um aspecto espiritual que, como nós sabemos, a doutrina espírita ela se baseia na lei moral. No entanto, que as leis morais estão no Livro dos Espíritos. O que são as leis morais? Vamos supor que a história se repetisse, ou seja, uma vez que nós realmente possamos descobrir a existência de um mero planeta, na qual nós fôssemos capazes de não só colonizar, mas também de visitar, ou seja, um planeta cujas proporções de vida fossem perfeitas tal como as da Terra são, e nós dotássemos da tecnologia capazes de nos levar até lá, o que aconteceria? Será que, ao chegarmos em tal planeta, em tal morada, nós descobriríamos a vida e, se esta fosse primitiva, nós iríamos com o pensamento de justamente buscar nos relacionar da melhor maneira ou de colonizar? Porque foi exatamente isso que aconteceu dentro da Terra. Quando o homem, séculos atrás, deteve a tecnologia de navegar pelos mares, de transitar de um continente para outro, e quando chegou a um local desconhecido encontrou vida primitiva, o que o homem fez? Ao invés de buscar melhor se relacionar, ao invés de conhecer e viver pacificamente, ele colonizou. Foi inclusive exatamente o que aconteceu no Brasil, nas nossas terras tupiniquins. Quando os portugueses aqui chegaram, em que observaram os índios, em que para eles era uma vida totalmente primitiva, atrasada, contrária àquilo que eles já viviam na Europa, o que os portugueses fizeram? Colonizaram, dominaram, mataram. Históricos relatos falam até em genocídio dos indígenas. E vendo hoje como o mundo está, a violência que se pratica hoje, infelizmente, esta é uma situação que não dá para negar. E por que nós faríamos diferentes se por acaso chegássemos em outros planetas? O que a nossa natureza diz que nós evoluímos ao ponto de que nós agiríamos diferente? Por que será então
que Deus coloca através de suas leis naturais tantos empecilhos perante a nossa tecnologia, que nós dizemos ser avançada, que ainda nos impedem de viajar para outros planetas, de buscar efetivamente vida inteligente fora da Terra. Por que será? O Espiritismo nos diz, através de Emmanuel, no seu livro Consolador, de que o ser humano em geral depende de duas asas para voar: a moral e a intelectual. Não adianta sermos avançados intelectualmente, dotarmos de tecnologias impressionantes, se a nossa moral não acompanhar. Não adianta utilizarmos de nosso intelecto apenas no sentido de fabricar armas, bombas, tecnologias que privilegiem uma camada da população e que aumentam, por sinal, a desigualdade social. Ou seja, tecnologia destinada à alta riqueza e não destinada a sanar a fome no planeta. Tecnologia capaz de construir casas de luxo, mas não ao ponto de construir moradias populares para ainda aqueles que não têm onde morar. E tantos outros males que poderiam ser, sim, sanados completamente com a tecnologia que nós possuímos, desde que houvesse vontade de aplicar essas tecnologias para esse fim. Mas as tecnologias são, em grande maioria, se não no geral, desenvolvidas para gerar lucro, para gerar mais riqueza para aqueles que já possuem e assim por diante. É por isso que chagas humanas ainda persistem, embora nós consigamos, vejam só, realizar transplantes de órgãos em total segurança, praticar tantas outras milagres que até então eram rotulados assim, mas com a tecnologia. Mas ainda assim, existem irmãos nossos morrendo de sede e de fome. E é por isso que a tecnologia ainda é limitante no sentido de nos proporcionar voos maiores. Porque se nós fôssemos realmente avançados, não só intelectualmente, mas também moralmente, seríamos capazes de promover realmente uma cooperação uns para com os outros, a fim de driblar os obstáculos que hoje nos impedem, por exemplo, de viajar a grandes distâncias. Combinando tecnologias, trabalhando harmoniosamente juntos, nós fatalmente já teríamos um grande avanço, se não já conquistado a possibilidade de construir naves espaciais mais robustas e que nos garantissem uma viagem segura até Marte, por exemplo. Mas seguimos no ritmo evolutivo na qual merecemos e na qual Deus coloca justamente em nosso caminho para que possamos crescer. Num futuro, por que não bem breve, isso será possível, mas à medida em que a nossa escala moral, a nossa moralidade crescer a ponto de que nós possamos ir a outros planetas sem o sentido de dominá-los. Tudo bem, André, mas e a pergunta do vídeo, existe ou não existe vida? É claro que existe vida. E para entender melhor o que aqui queremos dizer, nós vamos nos amparar numa citação do famoso astrofísico, divulgador científico norte-americano Neil deGrasse Tyson, em que ele diz que o chimpanzé, por exemplo, um primata, está com seu DNA bem próximo do DNA humano. Míseros 2% de diferença. Ou seja, nós somos geneticamente 98% iguais a um chimpanzé. Mas a pergunta que fica é, um chimpanzé consegue desempenhar as mesmas tarefas que um ser humano consegue? Um chimpanzé conseguiria apresentar esse vídeo toda semana? Um chimpanzé conseguiria dirigir um automóvel? É óbvio que não. Mas então, se singela diferença genética já representa uma abissal diferença no dia a dia, na sociedade, imagina então nós para com os seres extraterrestres. Nosso DNA pode ser parecidíssimo, mas ainda assim, tal como os chimpanzés, nós, seres humanos,
Ainda somos muito primatas para as tarefas que eles desenvolvem. Logo, compensa retornar uma comunicação na qual fatalmente ela não será compreendida? Será que para eles realmente compensa prover uma resposta? Buscar uma convivência? Será que compensa para nós buscarmos uma convivência com os chimpanzés? Então vejamos que através dessa citação uma reflexão importantíssima se abre aqui. Apesar dos seres mais evoluídos, dos seres que habitam fora da Terra, serem dotados ali, claro, por serem mais evoluídos, eles dotam não só da nossa intelectualidade também, mas de um intelecto mais avançado. Eles sabem que nós estamos aqui. Possivelmente eles nos observam. Aliás, essa é a teoria mais comentada. Mas não estabelece uma comunicação justamente porque nós dotamos ainda de uma moralidade e de uma intelectualidade inferior às deles, que ainda impede o convívio. Mas, por serem mais avançados no sentido de inteligência, também o são no sentido de moralidade. E eles não interferem em nossa vida justamente porque sabem que isso afetaria o livre-arbítrio. Então vejam, apenas as civilizações que avançam intelectualmente também o podem fazê-lo moralmente e vice-versa. E uma vez que tal estágio é atingido, o livre-arbítrio do inferior ou daquele que está mais atrasado é preservado. E isso nada mais é do que bondade, do que amor. Assim como Jesus detinha toda a energia, toda a possibilidade de interferir no nosso livre-arbítrio, ele apenas aqui nos mostrou o caminho. Qual direção seguir através do seu Evangelho? Muito ao contrário desse pensamento de colonialismo que nós ainda vivemos no mundo, de dominar o outro, de exercer a nossa vontade, de sugar tudo aquilo que aquela terra tem de bom, só pensando em nós mesmos. Meus amigos, ainda há um longo caminho a seguir, mas não custa nós imaginarmos, não é mesmo? Aliás, será que os retratos antigos, principalmente, de naves extraterrestres, de discos voadores, será que na verdade não se tratavam de transportes espirituais que foram materializados? Fica a pergunta. E com esta reflexão, convido a todos a, nesse instante, nós trabalharmos juntos nas vibrações de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, para que possamos nos sintonizar com a espiritualidade aqui presente. Onde juntos nós oramos pelo nosso planeta Terra, vibramos por todos aqueles povos que hoje se afligem, choram por guerras, por conflitos, por desilusões. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, para que aqui o Evangelho realmente seja praticado, para que nós possamos nos tornar a pátria do Evangelho. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, entregues ao frio, entregues à fome. Que Jesus conforte os seus corações. Vibramos para que o Mestre possa estar presente nos hospitais junto aos doentes, do corpo e da alma. Que Jesus também esteja junto aos idosos nos asilos, aos órfãos nos orfanatos, nas cadeias e em todos os lares da terra. Que Jesus esteja presente em nossa casa, onde juntos vamos imaginando que a sua luz abrange todo o nosso lar, ilumina cada cantinho, nos traz cada vez mais harmonia e paz. Vibramos para que Jesus esteja no CEF, bem como em todas as casas espíritas e também em todas as religiões. Vibramos para que Jesus esteja ao lado daquela pessoa que mais ocupa os nossos pensamentos.
E assim nós também rogamos que Jesus possa nesse instante derramar sobre nós toda a sua melhor energia, toda a sua luz, revigorando o nosso corpo físico e também os nossos sentimentos mais profundos, depositando em nós a sua luz, a sua paz, e que possamos assim revigorar a nossa consciência e o nosso espírito em mais este passe. E rogamos também que a espiritualidade maior possa fluidificar os recipientes com água que preparamos, fortalecendo estes líquidos, renovando as suas energias, os seus elementos, para que ao ingerir possamos contar com esse apoio a mais da espiritualidade. E assim rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar deste vídeo, por estar aqui nos prestigiando. Não esqueça de dar a curtida neste conteúdo e de se inscrever em nosso canal. Nos ajude a crescer cada vez mais, valorizando o nosso trabalho. Eu me despeço por aqui, rogando que tenhamos todos uma excelente semana, na paz de Jesus. Um grande abraço. Tchau.